Rapaziada, minha galerinha do primeiro ano. Aqui quem tá falando é tio Léo, professor Leonardo Brani, com mais uma questãozinha de função quadrática para vocês, tá certo? Bem simples, mas vamos à interpretação da questão, tá bom? Olha só, uma pequena fábrica produz pelo menos, isso aqui já é interessante a gente sair grifando, pelo menos, tá? 4 canetas por dia, certo? 4 canetas por dia. O custo Y em reais para a produção de um número X de canetas é dado por essa função que está aqui. Y é igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 20. Certo? Essa função daqui vocês estão ligados, né? Função ó, Y é o custo em reais, o quanto a gente vai gastar para produzir um certo número X de canetas. Tá bom? Então, X representa a quantidade de canetas que produzimos e Y, o custo para a produção dessas respectivas canetas. Tá certo? Mas não esqueça, o que vai nos interessar são as canetas que, no mínimo, são fabricadas 4 unidades por dia. Abaixo disso não nos interessa. Tudo bem? Em certo dia, o custo de produção das canetas foi de R$ 36. Ou seja, naquele respectivo dia que foram produzidas aquelas quantidades de caneta X, a gente teve um gasto de R$ 36. Traduzindo, gente, isso aqui é custo. Isso aqui é o valor de Y. Tudo bem? Isso aqui é o valor de Y. No dia seguinte, o custo de produção dessas canetas foi de R$ 20. Outro valor de Y. Tá? Então, quer dizer, eu tenho dois valores de Y. Eu tenho um valor aqui de Y1 e aqui eu tenho um valor de Y2. Tudo bem? Primeiro dia, segundo dia. No primeiro dia, o custo foi de R$ 36, né? O gasto para a produção das canetas. No segundo dia, o custo já foi de R$ 20. Tá bom? Nossa pergunta é: a diferença, ó, estou pedindo a diferença, isso implica dizer que eu vou ter que fazer uma continha de menos com alguém aqui no final, em reais, entre o custo unitário da produção dessas canetas. Custo unitário por unidade da produção dessas canetas. A gente quer saber quanto custou uma unidade, uma caneta produzida no primeiro dia, com R$ 36 de custo, e fazer a diferença com o valor, com o custo de uma caneta no segundo dia. Beleza? Tranquilo? E tudo isso ó, utilizando essa função daqui. Não vou usar outra coisa não, vou usar essa função daqui. Tá massa? Então vamos trabalhar com a primeira situação, primeira proposta, certo? Baixa aqui um pouquinho. Olha só. Eu vou colocar aqui primeiro dia para associar melhor para vocês, tá? Tá aqui, o primeiro dia. Primeiro dia, beleza? Então, no primeiro dia, nós vamos ter o seguinte. Eu vou ter aqui essa função, que é menos x ao quadrado, certo? Menos x ao quadrado, mais 10x, mais 20, tá bom? Mais 20. Tudo isso igual ao custo que nós tivemos no primeiro dia. Lembra que y corresponde ao custo. E a gente teve um custo aqui de R$ 36. Copiada a ideia? R$ 36. Colocando isso aqui na ordem, eu vou ficar com menos x ao quadrado, tá bom? Menos x ao quadrado, mais 10x, mais 20, menos 36. Que eu passo 36 para antes da igualdade, para deixar a nossa equação como se fosse uma equação quadrática mesmo, tudo organizadinho. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, eu fico aqui com menos x ao quadrado, organizando a equação, mais 10x, e aí eu tenho os termos independentes com sinais diferentes. 36 negativo, 20 positivo, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. 36 é maior, 36 menos 20, 16. 36 menos 20, 16. Tudo isso igual a zero. Beleza? Agora é só trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Ah, detalhe. Se este sinal do coeficiente A atrapalha vocês, o sinalzinho aqui de menos, multiplica esta equação como um todo por menos 1.
porque aí automaticamente você faz a inversão de todos os sinais, de todos os termos, tá bom? Então, o que está negativo fica positivo, x ao quadrado. O que está positivo fica negativo, menos 10x. E aqui que eu tenho menos 16, fica mais 16. E aí a gente vai evitar aquela dorzinha de cabeça com sinais negativos no final da operação. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Resolvendo essa equaçãozinha, eu vou fazer em partes. Que as outras eu fiz todas completinhas, aí eu vou fazer em partes essa. Lembra que aqui eu tenho primeiro o valor de delta, né? Menos b ao quadrado menos 4ac. É assim? Lembrando que os nossos coeficientes estão aqui, ó. Coeficiente A, não é isso? Coeficiente A, coeficiente B, que é 10, negativo, e coeficiente C, que é 16. Vocês conhecem isso melhor do que eu, beleza? Então aqui nós vamos ter assim, ó. Delta vai corresponder ao termo de b ao quadrado, que no caso é menos 10 ao quadrado, não é? Posso colocar o resultado direto, né? Menos 10 ao quadrado dá 100, beleza? Dá 100, olha que maravilha, menos 4 vezes o termo de A vale 1, né? Vezes o termo de C vale 16. Então, na verdade, eu estou multiplicando 4 vezes 1, 4 vezes 16. 4 vezes 16, 64. Então, o valor de delta, que vai ter uma raiz exata por sinal, 100 menos 64, vamos ter 36. Beleza? Copiada a ideia? Entendido? Continuando a segunda parte da equação, nós vamos ter aqui, ó, fazer aqui no cantinho, x será correspondente a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. 2 vezes a. É assim? Então, aqui eu vou ter x, que corresponde a menos o termo de b. Olhando na equaçãozinha, b é menos 10, então menos com menos vai dar mais. Já posso colocar aqui positivo, ó, mais 10, tá certo? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, e delta é 36. Então, a raiz quadrada de 36, vamos ter aqui 6, sobre 2 vezes a é o coeficiente 1, 2 vezes 1, 2. Tranquilo? Copiada a ideia? Então, aqui nós vamos ter, ó, fazer aqui do lado x' e x duas linhas, tá bom? Vamos ter aqui x' ou x1, como queiram chamar, tá certo? 10 mais 6, né? 10 mais 6 dividido por 2. Esse vai ser o meu x'. 10 mais 6 dá 16. 16 a gente divide por 2. Isso vai corresponder a 8 canetas, não é isso? Que a quantidade de canetas corresponde ao valor de x. Então, eu teria aqui 8 canetas. No caso de x duas linhas, né? Vamos ver aqui com x duas linhas. Deixa aqui um pouquinho. X duas linhas. Nós vamos ter isso aqui, ó. Com x duas linhas, vamos obter 10 menos 6, termo negativo, dividido por 2. É isso? Então, seguindo aqui, ó, 10 menos 6, 4, que dividiu por 2, nós vamos encontrar 2. Tranquilo, gente? Mas olha, volta no enunciado e preste atenção num detalhezinho bem importante. Ela vai produzir sempre pelo menos 4 canetas. 4 canetas, pelo menos. Nessa primeira equação, eu encontrei duas possibilidades da quantidade de canetas. 8 e 2. E 2 é menor que 4. Então, isso aqui, ó, não convém. Isso aqui não existe para o enunciado. Como isso aqui não existe para o enunciado, a quantidade de canetas produzidas no primeiro dia foi correspondente a 8. Beleza, gente? Ficou claro? Entendida essa ideia? Então, vamos lá. Resolvi isso no primeiro dia, tá bom? Resolvemos isso no primeiro dia. Vamos analisar o segundo dia? Então, vamos lá. No segundo dia, tá bom? No segundo dia, nós vamos ter aqui o seguinte. Vou colocar mais para cima um pouquinho. Ótimo.
No segundo dia, eu vou continuar com a mesma equação, mas olha só, vamos trabalhar com a mesma equação, né? Essa mesma equaçãozinha aqui. Menos x ao quadrado, menos 10x mais 20. Vou colocar ela aqui. Menos x ao quadrado, menos 10x mais 20. Ok? Mais 20. Bonito, beleza. Tudo isso igual a y. E lembra, y é o custo. No segundo dia, o custo foi de R$20. Então, vamos trabalhar com R$20 aqui. Mas aí eu vou perceber, ó, R$20 positivo de um lado, R$20 positivo do outro. Caramba, isso aqui eu vou cortar. Mesmo que eu passe o 20 para antes da igualdade, vai passar negativo. Então, 20 menos 20 vai dar zero. Concorda comigo? Então, aqui, ó, eu vou eliminar esse 20 juntamente com esse outro 20. Para facilitar mais ainda a minha equação, também vou fazer aquela multiplicaçãozinha por menos 1, só para a gente inverter os sinais, tá bom? Ficar com todo mundo aqui organizadamente positivo, tá certo? Então, eu fico aqui com x ao quadrado, positivo, mais 10, também muda o sinal do 10 para o negativo, fica positivo, 10x, tudo isso é equivalente a zero, já que a gente cortou os termos independentes. Se você quiser trabalhar com Bhaskara, aqui você trabalha, mas quando a gente tem uma equação tipo AB, eu só tenho o coeficiente A e o coeficiente B, eu posso trabalhar a fatoração, concorda? Posso trabalhar a fatoração. Colocando em evidência o termo em comum entre os dois monômios que eu tenho aqui, os dois termos da equação de segundo grau, o termo em evidência vai ser x. Abro um parênteses e se x ao quadrado eu já tirei um x para evidência, sobra outro, então o x vem para cá, para dentro do parênteses. Mas, se eu tenho 10x e eu já retirei o x para a evidência, o que vai sobrar é apenas o coeficiente dele, 10, vem para dentro do parênteses. Tudo isso é igual a zero, tá bom? Então, tanto quem está fora do parênteses como quem está dentro do parênteses tem que ser igual a zero. Quem está fora do parênteses é o x. X aqui tem que ser igual a zero. Beleza? X aqui tem que ser igual a zero. Certo? Deixa eu só fazer uma observação aqui, gente. Eu acho que eu tô... Aqui é positivo, ó. Tá vendo, ó? Positivo aqui. Eu acabei colocando negativo no começo, me perdoem, gente. Então, aqui vai ficar negativo mesmo, tá? Ó, para isso. Como influenciou aqui? Eu estava prestando atenção, estava achando estranho. Deixa eu colocar aqui o expoente 2 e eu vou colocar aqui ele negativo, né? Menos 10. Tá? Então vai acontecer a mesma coisa aqui. Estou só fazendo essa correçãozinha minha aqui, tá bom, gente? Me desculpem aí no meio da operação. Essa lambancinha que a gente fez aqui. X menos 10. Pronto, agora está corretinho aqui o babado. Tá bom? Então, olha, voltando aqui, esse x que está fora do parênteses, ele vai ser o x', tá certo? Então, x igual a zero. Quem está dentro do parênteses vai ser o meu x duas linhas. Então, x menos 10, tá? Igual a zero. Então, aqui eu vou ter x, duas linhas, que será igual, menos 10 passou para depois da igualdade, 10 positivo. Beleza? Entendido? Então, olha só. Como eu vou perceber que x' é zero, bom, se eu gastei R$20 de custo de produção de caneta, eu não ia produzir uma caneta com isso. Que loucura é essa, né? Então, está totalmente errado desconsiderar desse zero. A gente fica só em bom senso com o x duas linhas, que corresponde a 10. Tá captado, galerinha, a ideia? Então agora preste atenção na pegadinha no final, que até agora eu não encontrei nenhum valor ainda de alternativa para ser assinalada. Por quê? Foi pedido para a gente o custo unitário, o custo por caneta, a diferença entre esse custo por caneta. Então, eu tenho que buscar justamente os custos unitários, tá? Como é que eu vou fazer isso, professor? Como é que eu vou encontrar esses custos unitários? Vamos fazer isso aqui com vocês, ó. Vou botar aqui, ó, custo unitário. Tá bom? Custo unitário. Como é que eu vou encontrar esses custos unitários? Vamos lá. No primeiro dia, quantas canetas produzimos? 8 canetas. Primeiro dia, 8 canetas.
tá certo? Mas fiquem cientes de uma coisa. No primeiro dia, qual foi o total de custo calculado? R$ 36. Não é isso? Para produzir quantas canetas? 8 canetas. Então, eu tenho R$ 36 para produzirmos 8 canetas. Se eu divido 36 por 8, eu tenho o custo de uma caneta apenas. 36 dividido por 8, pode fazer aí na calculadorazinha de vocês. Eu já fiz aqui para a gente ganhar tempo. Vai dar 4,5, ou seja, R$ 4,50 por caneta. Tudo bem? Isto no primeiro dia, tá bom? No primeiro dia. No segundo dia, nós tivemos um custo de R$ 20. Lembra? O custo total de R$ 20. R$ 20 foi o custo total. Quantas canetas produzidas? Aqui, ó, 10 canetinhas produzidas. Então, eu vou dividir isso aqui por 10 canetinhas produzidas. R$ 20 de custo para produzir 10 canetas. Cada caneta saiu a R$ 2. Muito massa. Então, no segundo dia, o valor da canetinha aqui foi R$ 2. No segundo dia. Então, gente, fechou o exercício. O que é que está sendo pedido? A diferença entre esses custos unitários. A diferença entre os custos unitários, ou seja, 4,5, R$ 4,50 menos R$ 2. 4,50 menos R$ 2. Isso aí vai dar R$ 2,50. R$ 2,50 de diferença, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Maravilha? Tranquilo? Prático de fazer, né? Bem simples o exercício. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham acertado ao tentar fazer antes da nossa correção. Beleza? Abraço para todos e até a próxima. Valeu!